Então, boa noite a todos. Estamos na nossa última aula do nosso curso de resistência dos materiais. Então, estamos na seção 4.3 da unidade 4. E o título da aula é Eixo de Transmissão. Sou o professor Jonathan aí. Então, essa aula ela tem um pouco de ligação com a nossa aula passada. Então, de início, eu vou relembrar algumas coisas que a gente viu na aula passada. E aí, a partir disso, a gente continua. Outra coisa também que eu quero fazer no final da aula, pessoal, é dar só uma relembrada nos conteúdos que a gente já viu durante o bimestre, porque a gente vai, justamente por causa disso, né? Porque a gente vai ter nosso oficial, né, na semana que vem, então no final da aula eu vou dar uma relembrada aí das coisas que a gente viu e, tipo assim, destacar algumas coisas que eu acho interessante para avaliação de vocês. Isso aqui foi as definições que a gente viu na aula passada das relações entre as medidas de deformação por torção e as tensões. Então, a gente aprendeu na 4.1 que quando a gente faz uma tensão de cisalhamento, a gente torce uma peça, a gente pode torcer ela. E na 4.2 a gente viu como que é a medida dessa torção, como que a gente calcula essa relação entre o tanto de tensão que eu faço e o tanto que o corpo vai torcer. Então a gente definiu essas duas equações aqui, ó, que a gente vai usar bastante elas hoje. Então esse gama aqui, ó, é o ângulo de deformação por cisalhamento. Então muitas vezes a gente vai estar interessado nele. Ele está até desenhado aqui, ó, nessa figurinha aqui, ó, onde que ele fica o ângulo dele. E ele sai por essa relação. Esse ρ é o raio. Esse φ, ele também é um ângulo. Ele é o ângulo de torção, ou ângulo torcido. Ele vai ser esse ângulo que está bem aqui, ó, nesse círculo que eu estou fazendo aqui na esquerda. E divide pelo comprimento aí da barra. Se eu quiser escrever em função da tensão máxima e deformação máxima, a única coisa que vai mudar é que o ρ, em vez de ρ, aqui ele está chamando de C. E desde quando a gente definiu o momento de inércia polar, a gente está usando C para o raio, para o máximo raio aí da peça. Mas esse ρ e esse C são uma medida em metros, né, de uma distância. Outra coisa também, desde a nossa aula lá do momento de inércia polar, foi justamente essas relações entre a deformação para um raio menor em função de um raio máximo. É só a gente dividir aqui, ó, o raio que eu quero pelo raio máximo, e aí eu vou ter a deformação no ponto que eu quero em função de uma deformação máxima que poderia ter tido aí. Então a gente pode calcular aí por essa relação. No dia da aula do momento de inércia polar, a gente viu gráfico, viu bastante coisa sobre isso daí. Então isso aqui foi nossa aula passada. E aí, só para finalizar também a parte da aula passada, a gente deduziu essa equação aqui, ó. Essa equação ela relaciona o ângulo de torção, φ, que está aqui, com aqui, ó, o valor do torque, T, e também com o módulo aqui, ó, de elasticidade da peça, que é esse G, que é o módulo de elasticidade para cisalhamento. Então ele sai lá da lei de Hooke para cisalhamento, está escrito até aqui na esquerda aqui, ó. Esse J é o momento polar de inércia, então o momento polar de inércia ele mede a resistência que o corpo tem contra torções. Então esse J aqui ele tem uma fórmula, né, que a gente usa para calcular esse momento polar de inércia que a gente já deduziu em outras aulas aí. Então a gente pode ter essa equação escrita dessa forma. E isso aqui também fizemos exercícios disso aqui na nossa aula passada, então vocês podem dar uma olhada lá também para estar revendo isso daí. Então tá. Então aqui a gente vai começar a nossa aula. Essas equações foram as equações anteriores, né? A gente vai reaproveitar algumas aqui na aula de hoje. A gente vai falar de eixo de transmissão. Então, quando a gente fala de eixo de transmissão,
A ideia é como se fosse se a gente estivesse levando uma potência ou uma energia de um ponto até outro ponto. Normalmente isso são feito através de polias e de barras que estão conectadas nessas polias e nesse momento de rotação a gente consegue transmitir um movimento de um ponto até outro. Só que normalmente esses eixos de transmissão, por eles serem compridos, eles têm essa tendência a torcer, né? A torção. E logo eles têm que ser resistentes contra a torção para que não ocorra a falha da peça na hora que estiver funcionando. Como isso aí vai estar relacionado também com essa parte energética, aqui esse início do nosso capítulo ele traz algumas definições relativas à potência. Então, o que é uma potência? Consiste no trabalho desenvolvido durante um intervalo de tempo. Então, deixa eu só admitir uma pessoa aqui que está querendo entrar. Então, desde lá da física e energia, vocês já aprendem isso aqui, ó. Potência, pote, ele é um trabalho. Lá a gente usava o trabalho como W, aqui eu não... vou escrever por extenso, né? É um trabalho no tempo. Então, trabalho, a unidade de medida é joule, tempo é segundo. Então, eu divido isso, né, esse joule por segundo, e isso vira o watt, que é a unidade de potência. Então, isso aqui, trabalho no tempo, é joule por segundo. E joule por segundo é potência. Então, isso já é visto desde lá da física e energia. Agora, esse trabalho aqui, pessoal, esse trabalho que está aqui, ele pode ser calculado de duas formas. A gente tem dois tipos de trabalho. Se eu estou transladando um corpo de um ponto até outro, transladando linearmente, esse trabalho aqui ó, é calculado como uma força vezes um deslocamento. Então, se eu, tipo assim, empurro uma caixa por 2 metros, qual que foi a energia gasta? Então, você faz a força que você fez na caixa vezes os 2 metros. Agora, se esse trabalho não é para ter um deslocamento linear, que é você deslocar alguns metros, esse trabalho ele pode ser feito por um deslocamento angular. O que é um deslocamento angular? É você rotacionar um corpo. Então, um corpo ele saiu do ângulo 0 e rodou até o ângulo 90. Você também tem um gasto de energia para rodar um corpo. Então, você também tem um trabalho rotacional. Quanto de energia gasta para dar 5 voltas em uma hélice? Você gasta energia. Então, quando a gente fala de máquinas, as máquinas elas são rotativas. O ponto de partida de máquinas, como um todo, ela está ali girando no mesmo lugar e nesse giro ela está movimentando alguma engrenagem, alguma coisa assim. Então, se o trabalho for rotacional, então, em vez de fazer força vezes deslocamento, eu vou fazer um torque, que aqui na disciplina a gente está usando a letra T, vezes uma variação de ângulo, vezes uma rotação, um deslocamento angular. Eu posso chamar aqui ó, de delta θ. Então, esse aqui a gente fala que é linear, porque é com deslocamento, deslocou tantos metros. E esse aqui, ó, é um deslocamento que é angular. Então, como aqui a gente está falando de um eixo de transmissão, a gente não está muito preocupado com esse linear, porque a gente está preocupado com coisas que rodam. Então, essa potência que está aqui, ó, ficou essa fórmula, ó. Como que é essa fórmula, ó? Em cima é o trabalho, torque vezes o deslocamento angular, por isso que ficou T vezes dθ. Aqui está escrito na forma diferencial, mas não deixa de ser um deslocamento. Então, torque vezes deslocamento e divide pelo tempo, né? Igual a gente tinha definido aqui embaixo, aqui, né?
Tem que dividir pelo tempo. Então, esse dt aqui é o diferencial de tempo. Aí eu pergunto, pessoal, quando eu divido uma distância em metros por um tempo em segundos, que grandeza física que eu tenho? Quando eu divido uma distância por um tempo, que grandeza física que é essa? Velocidade. Velocidade. Então, ó, essa distância, como eu falei que ela é uma distância em metro, e aí eu divido pelo tempo, fica metro por segundo. Metro é uma distância que a gente fala que ela é linear. Você pega e mede uma linha. Você pega uma trena, mede a distância de um ponto até outro, né? É uma distância linear, você mede ela em linha. Então, se eu pego a distância linear e divido pelo tempo, eu tenho uma velocidade linear. Então, distância linear, né, ou deslocamento linear dividido pelo tempo, eu tenho uma velocidade linear. Mas e se eu dividir um deslocamento, dessa vez, um deslocamento angular por um tempo? Eu vou ter uma velocidade também? Também, ué. Também. Só que aí eu vou chamar de velocidade o quê? Angular. Então, se eu divido um espaço que é angular pelo um tempo, eu tenho uma velocidade angular. Se eu divido um espaço que é linear por um tempo, aí eu tenho uma velocidade que é linear. Então, esse metro por segundo, quilômetro por hora, né, que é famoso, esse é uma velocidade que é linear, porque é um espaço linear. Agora, espaço angular, com certeza vocês já ouviram o RPM. Ah, isso aqui tem uma broca de 2.000 RPM, né, que é o rotação por minuto. Eu acho que imagino que todos vocês já tenham ouvido falar disso. Então, esse RPM é uma unidade de medida de velocidade angular. Está falando quantas voltas ele dá, né, de giro em relação a um tempo. Não é uma unidade do Sistema Internacional de Medidas, mas não deixa de ter uma velocidade angular. Então, aqui, se eu pego, então, divido esse dθ, que é um espaço angular. Deixa eu limpar aqui a tela para ficar. Se eu pego, então, esse dθ dt, aqui, ó, que eu estou circulando. dθ é o espaço angular. dt é o tempo. Se eu divido um pelo outro, eu tenho isso aqui, ó, velocidade angular, e a gente vai usar a letra ômega, ou W para chamar isso de velocidade angular. Então, eu posso trocar esse dθ dt por um torque ômega. Se eu multiplicar, então, o torque vezes a velocidade angular, eu vou ter a potência. Então, esse aqui é um jeito de eu calcular energia gasta. Então, energia gasta no tempo é a potência. Então, quando a gente fala assim, ah, eu tenho um chuveiro de 3.000 watts, significa que aquele chuveiro ele transforma 3.000 joules de energia elétrica ali, né, em calor por segundo. Então, ele consome 3.000 joules ali de energia por segundo, por isso que a potência dele é de 3.000 joules. Então, a potência é isso. E se for uma coisa rotativa, se eu souber o torque ali da rotação e multiplicar pela velocidade angular, eu tenho essa potência. Então, unidade de potência é o watt, né? Tá aqui, watt. O torque, ele é calculado como força vezes distância. Por isso que a unidade dele está aqui, ó, Newton metro. E essa velocidade angular, que é o ômega, que é o dividir o espaço angular dθ pelo tempo dt. Essa medida de ângulo aqui tem que ser em radiano. Tem que ser em radiano, tá, pessoal? Então, se tiver alguma coisa em grau, tem que transformar para radiano. Então, a unidade da velocidade angular, radiano por segundo. Então, a gente vai partir daí e vai aplicar isso nas nossas equações, que a gente já tem uma equação de torque para torções, né? Então, a gente vai relacionar essas equações aqui. Então,
Continuando. Outra coisa também que a gente pode usar, em vez de usar a velocidade angular, é a frequência de rotação, que é medida em hertz. Então, se ao invés de eu ter a velocidade angular, se eu tiver a frequência, eu também posso calcular a potência pela frequência. Então, a gente tem essa relação matemática aqui, ó, relaciona a frequência f, medida em hertz, com a velocidade angular, que é medida em radiano por segundo. Então, eu posso aplicar aqui nessa relação e transformar de um pela outra, e aí eu jogo lá na equação da potência. Então, em vez de ficar simplesmente ômega-t, eu posso deixar 2πf t. Então, é a mesma equação, a gente só pode reescrever em função de outra variável. Aqui embaixo, ó, o livro isolou o t, que é o torque. Então, se você tiver a potência e a frequência, você pode dividir um pelo outro aí e ter o torque. Isso aqui é bem usado, pessoal, em máquinas elétricas. Então, se tiver o pessoal aí da engenharia elétrica que vai ter que usar a frequência da rede para aplicar na máquina elétrica, para saber qual que vai ser a velocidade de rotação da máquina elétrica, vocês vão utilizar essa equaçãozinha aqui, vai aparecer de novo lá para vocês, quando vocês forem fazer a disciplina de máquina elétrica. Tem alguém da engenharia elétrica aí? Sim. Tem, professor? Vocês não fazem ainda não, né? Máquinas elétricas? Não, eu não. Mas provavelmente vocês vão fazer e aí vocês vão utilizar essas equações aqui de novo. Lá na eletricidade o pessoal não gosta de chamar de torque, eles gostam de chamar de conjugado. Então, quando vocês ouvirem o professor de vocês ficarem falando lá de conjugado da máquina elétrica, ele está falando desse torque aqui, ó, T. E aí a gente pode calcular isso daí também. Então tá, vamos continuar. A gente já tinha essa relação anterior que relacionava a tensão de cisalhamento, o torque, o raio e o momento polar de inércia. Inclusive mostrei essa equação agorinha ali na revisão, né, no comecinho da aula. E aí o que o livro está falando? Ele está falando que esse fator aqui, ó, de J por C, ele é um fator que ele é estritamente geométrico. Como assim geométrico? Ele é um fator que só depende do formato do corpo. Não tem nada a ver, tipo assim, com o material de que é feito, não tem nada a ver se tem força ou se não tem, ele só é uma variável que tem a ver com o tamanho, com medidas do corpo. Então, é comum se trabalhar com essa divisão aqui, ó, do momento polar de inércia dividido pelo raio da peça, e você chamar isso de parâmetro geométrico do projeto, e você utilizar isso como se fosse um número. Você pode, por exemplo, pegar em tabelas, alguma coisa assim, para você aplicar em algum problema que você tenha. Se a gente pegar lá das equações do momento polar de inércia, esse aqui é para peça maciça, a gente viu lá que era π sobre 2 vezes c a quarta. Como aqui ele está pegando o parâmetro geométrico, que é o j dividido pelo c, só para a equação ficar igual, ó, eu ponho um c aqui e um c aqui na frente. Só para ficar certinho, né? Se eu ponho um c desse lado, ponho um c no outro lado. Porque se fosse só o j, né, que é o momento polar de inércia, ó, quem é só o j sozinho? π dividido por 2 vezes c elevado à quarta. Agora, como o livro está introduzindo esse parâmetro geométrico, né, esse conceito, que ele fala que é o quê? Ah, eu divido j, pego j e divido pelo c. Então, para ficar certinho a equação que a gente já tinha do j, ó, divido j por c, mas divido desse outro lado por c também, para ficar certinho. Então, como eu tenho um c aqui e um c à quarta, posso cortar, né, para ficar o c ao cubo em cima, e aí a gente fica com essa relação matemática aqui. Então, esse πc ao cubo dividido por 2 seria a fórmula desse parâmetro geométrico aqui que o livro está inserindo. Esse j dividido pelo c. A gente vai usar ele aí daqui a pouco. Se for vazado, aí a gente tem que fazer
usar a equação do J, que é o do J vazado, né? Que aí ele vai pegar e vai ter aquela subtração, né? Do raio exterior pelo raio interior. Já fizemos vários exercícios desse de raio vazado. Quem está acompanhando a disciplina aí desde o começo vai lembrar. Mas está tudo postado lá no portal, pessoal. Os slides. As nossas aulas elas estão bem baseadas em cima do livro. Então, se vocês pegarem o livro para ler e depois reassistir a aula com o exercício, vocês vão ver que está bem em cima do livro. Então, vocês podem se basear no nosso livro para estudar para nossas avaliações. Então, vamos fazer uma aplicação aqui de um exercício. Então, ó, nós temos um eixo de transmissão. Então, aqui teria uma máquina elétrica rotativa. E aí ela está presa aqui, né? Por esse sistema aqui, que tem essa correia. Então, ela roda nesse eixo e essa correia consegue levar, né? Consegue transmitir essa rotação e essa energia para um outro determinado ponto aí que não está mostrando. Certo? Mas a gente, como a gente só está preocupado com a parte da resistência do material, a gente vai focar nessa parte aqui. Então aqui, ó, tem um motor que ele chamou de M e ele deu a potência do motor, 3.500 watts. Então, quando você compra um motor, você já sabe a potência, né? Vem uma plaquinha escrita no motor com a potência dele. Já é conhecida a velocidade angular, que vai ter 200 rotações por minuto. Então aqui a gente já vai ter um problema que a gente vai ter que transformar isso para radiano por segundo. Que a gente viu, né, no exercício que tem que usar o Sistema Internacional de Medida. Então tem que transformar esse RPM, vou mostrar para vocês como que transforma. E aí, esse eixo ele é feito de um material que já foi testado em laboratório a tensão de ruptura dele, então a gente já sabe quanto que ele rompe devido à torção. Então a gente admitiu, baseado na tensão de ruptura, a gente admitiu essa tensão aqui, ó, de 80 megapascal. Quem assistiu a aula passada, a gente viu, né, como que faz o teste de torção, como que é a máquina, como que a máquina mostra certinho. Então a gente viu em vídeo, né, esse teste aí de tensão, de medida da tensão de cisalhamento que vai causar a torção. Beleza. Então a gente conhece, né? Então o exercício está pedindo o diâmetro que esse eixo vai ter que ter para que ele atenda, né, todas essas exigências que foram feitas no projeto. Então, a gente vai usar essas equações que a gente viu hoje para a gente responder. Então, aqui, eu escrevi os dados, né? Então, coloquei a tensão de cisalhamento aqui, coloquei a velocidade angular ômega e a potência 3.500. Então, vamos fazer juntos esse exercício aqui. E daí, conforme a gente for fazendo, a gente vai discutindo. Deixa eu só escrever que isso aqui é um ômega minúsculo. Certinho. Deixa eu só trocar aqui. Aqui. Esse é o... Agora sim, coloquei certinho a letra que é o ômega ali. Então tá. O que a gente pode começar fazendo? Essa velocidade, pessoal, ela está em RPM. E a gente tem que fazer ela em radiano por segundo. Então, vamos escrever aqui, primeira coisa aqui, então, ó. Convertendo, né, a velocidade de RPM para radiano por segundo. Certo? Vamos fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso daí. Agora, ó, vamos pensar então nisso que está falando aqui, ó. Ele é 200 rotações por minuto. Então, vou colocar aqui, ó. Cada rotação, pessoal, quanto que vale uma rotação completa em radiano? Vocês sabem? 4π. 2π. 2π, perdão. Então, 4π, tá certo. Isso, então, ó, 2 vezes o π, né? Deixa eu
colocar o π aqui, colocar em equação aqui. Então, uma rotação vale 2π. Então, se ele tem 200, eu coloco vezes 2π, porque é 200 rotações, né? 200 RPM é o quê? 200 rotações. Então, vai ser 200 vezes o 2π. Beleza. Só que é por minuto, né? Se é por minuto, a gente tem que passar de minuto para segundo. Então, 1 minuto tem o quê? 60 segundos. 60. Então, o fator de conversão que a gente vai usar aí, né, é 2π dividido por 60. Então, esse que é a fórmula, né, da gente transformar. Peraí, deixa eu só arrumar aqui meu negócio aqui. Então, se a gente pegar esse 2π que está aí, dividir por 60, esse é o fator de conversão. Vou até escrever aqui, então. O fator de conversão é 2π dividido por 60. Então, quando vocês tiverem cair uma conversão dessa lá na prova de vocês, tá aí já o fator de conversão, se precisar. Então, alguém podia calcular aí pra gente quanto que vai ficar essa velocidade angular? Meu deu 20,94. É isso mesmo? Radiano por segundo. Depois do 4 é qual o número? 3. Então beleza. 9,4. Então, primeira coisa, já transformamos, né, a velocidade angular aí para radiano por segundo, para a gente poder calcular. Beleza. Outra coisa que a gente precisa, se a gente olhar a nossa equação, né, a gente não tem o torque ainda, né? A gente pode achar o torque pela equação da potência. Então, vamos calcular o torque. Vamos colocar aqui. Calculando o torque T. O torque T, se a gente pegar a equação que está ali na esquerda, o torque T, ele é P dividido pelo ômega, né? P dividido pelo ômega. Então vai ficar o quê? 3.500 e vou dividir pelo 20,94. O que vai dar? R$167,14. Newton vezes metro, que é a unidade de medida do torque. Aí ficou faltando eu colocar uma equação aqui, né, que relaciona a tensão de cisalhamento com torque, né? Pera aí, deixa eu colocar ali. Ficou faltando essa relaçãozinha aqui também, ó. Agora, ó, a gente já tem a velocidade. Agora a gente tem o torque, a tensão admissível já foi dada, né? Então a gente pode ir para a próxima equação. Então tá, então vamos fazer. Se a gente pegar essa equação que está aqui, ó, J, essa aqui que eu vou circular, ó, J por C, πc² dividido por 2, a gente tem aquela relação ali, e esse J por C
se a gente pegar, ele está aqui embaixo também, né? Só que o inverso, né? A gente também tem essa relação aqui, ó. Então a gente pode juntar as duas, né? E usar elas aí. Então vamos fazer assim, ó. Vamos escrever ela assim, acho que assim fica melhor. Vou colocar assim. Vamos para a parte calculando o raio, né? Calculando o raio. Então vamos digitar aquela equaçãozinha que está ali, aí depois a gente substitui. Então a gente vai ter J dividido pelo C, isso vai ser igual ao π vezes C a quarta, e isso a gente vai dividir por 2 vezes C. E esse C aqui está embaixo. Vou escrever a equação que está ali em cima. Esse J sobre C, se a gente isolar ele aqui nessa relação aqui, ó, deixa eu apagar aqui só para mostrar para vocês. Escrever ali embaixo de novo. Eu pego esse torque máximo, multiplico por J e divido por C. E isso vai ser igual ao torque. Se eu isolar essa equação aqui, ó, coloquei ele aqui, aqui ó, essas duas. Se eu só isolar o T. Então, J sobre C também pode ser o quê? T dividido por quem? Tensão de cisalhamento máximo. Então, se a gente fizer mais um passo aqui, ó, eu pego esse aqui e ponho aqui embaixo. Vou só apagar essa tinta. Então, a gente pode pegar esse T sobre tensão máxima e, ó, jogar ele aqui, ó. Então, ficaria assim, ó. Eu tenho aquele πC a quarta ali, vou pegar esse aqui, vou colocar no lugar do J sobre C. A gente pode já atualizar, cortar C com C ali, né, e fazer C ao cubo. Daí eu corto esse C aqui com esse C a quarta e fica C ao cubo, que é essa relação que já estava aqui ali em cima, né? Então agora a gente pode aplicar valor. O que a gente quer? A gente quer esse C aqui, ó. A gente vai ter que isolar ele. Então vamos continuar aqui em cima aqui, ó. Então aplicando valores nisso daí, eu vou ter o T 167,14. A tensão de cisalhamento máximo, o exercício já deu, né? É 80 vezes 10 elevado a sexta, porque é 80 mega. E o π dividido por 2, C ao cubo, continua ali, né? Então eu posso isolar esse C ao cubo, então eu vou multiplicar isso aqui por 2. E aqui embaixo, aqui, ó, a gente tem que multiplicar por π embaixo, né? Vou tirar o π ali de cima, né? O π passa aqui, ó, multiplicado por π. E aí o C ao cubo, pessoal? Como que eu passo o cubo para lá? Raiz. É a raiz, né? Raiz cúbica, né? Raiz cúbica, isso. Raiz cúbica, pessoal, mesma coisa de elevar a 1/3. Vai isso aqui, ó, a 1 dividido por 3. Tá? Elevado a 1/3. Aí. Ou raiz cúbica. Eu acho mais fácil resolver tudo isso aqui, ó. Depois eleva a 1/3. Aí eu posso tirar esse cubo daqui.
Mas tem como fazer na calculadora também raiz cúbica. Eu só acho mais fácil levar 1/3. Então resolvam isso aqui que está aqui dentro para mim primeiro. Depois eleva a 1/3. E ver quanto para mim, quanto que vai dar. O meu aqui, ó, deu 0,01099. Isso aqui, ó, a gente pode falar que é aproximadamente 0,011 metros. Me deu isso aí também, professor. Que é 2, 3. Isso aqui é quantos milímetros? 11 milímetros. Ou 11 milímetros. Acabou aqui? Não, por quê? Porque o exercício pediu o diâmetro. Então, logo o diâmetro deverá ser 22 milímetros. Certo? Essa aqui que tem que ser a resposta do exercício. Porque o exercício pediu o diâmetro. Então, o que é meio chato nesse exercício? Aqui meio que tem que trabalhar com as equações. Então, a gente tem as potências, os torques. Se a gente meio que tiver as equações, a gente tem que joga para lá, joga para cá, até conseguir achar aí, né, o que Podemos continuar, pessoal? Pode, professor. Tá. Então, a gente... Ô, professor, Oi. deixa eu dar um print ali no exercício. Isso. Beleza, obrigado. Esse slide, quando acabar a aula, eu vou postar ele lá também, no portal. Tá. Outra coisa que às vezes pode acontecer, pessoal, é quando a gente tem esse tipo de acoplamento que tem aqui nessa figura. E aí, meio que acaba tendo uma tendência de ocorrer uma tensão devido a essa junção aqui, ó. Porque eu tenho áreas diferentes. Então, a gente chama meio que isso de tensão localizada devido a esse tipo de acoplamento. Então, a gente tem que analisar um pouco a mais aqui. Então, como ocorre o que o livro chama aqui, ó, mudança de seção transversal brusca. Então, devido a essa descontinuidade aqui, ó, de estar grande, aí diminui e continua. Então, a gente atualiza a equação com esse fator K aqui, ó, que está aqui embaixo. Então, a gente já tinha essa equação, né? A gente acabou de usar ela. E aí, o que vai mudar? A gente vai multiplicar a equação por esse fator K. Como que eu sei qual é o meu fator K? A gente vai usar uma tabela aqui, ó. E como que é essa tabela? Ela sai dessa relação entre os diâmetros do diâmetro maior com o diâmetro menor. E aí, se a gente pegar e dividir o D pelo D,
Dzão por Dzinho, a gente vai ter alguns números desses aqui, que vão certinho representar aí a nossa curva, né, que a gente vai usar. Então, como que fica? A gente vai ter um valor de RD aqui, seria essa medidinha, né, do R que está aqui. E aí, se eu divido um pelo outro, eu tenho um número, a gente sobe aqui até achar a reta do D sobre D que a gente quer, do que é a nossa imagem. Então, por exemplo, deixa eu apagar as linhas ali só para não ficar muito sujo. Vamos supor que nessa divisão aqui desse R pelo diâmetro deu 0,15, faz de conta. E na divisão do D maior pelo D menor deu 2. Então eu vou subir aqui, ó, até a reta do D dividido por D, que é igual a 2. Ah, encontrei aqui, ó, nesse ponto. Então eu venho aqui, ó, e vejo quanto que vai dar esse K. Ah, deu entre 1.3 e 1.4? Ah, então vou usar um K de 1,35. Sabendo esse K de 1,35, eu vou e jogo ele aqui na equação. E aí a gente calcula. Então, ele aqui nessa figura, ele está chamando esse coeficiente de concentração de tensão. Essa constante K. Pessoal, olha, tem 50 mil fórmulas em física que gosta de chamar constante de K. Então, esse K é mais uma desses valores aí que utiliza K para chamar alguma constante aí. Tá, vamos fazer mais uma aplicação. Tá, então assim, a gente tem... vamos ler aí o enunciado. Os eixos de transmissão utilizados nos projetos normalmente possuem seção transversal circular e são submetidos a esforços de torção. Por esse motivo, a seção transversal permanece plana, porém as linhas radiais giram. Esse fato proporciona uma deformação por cisalhamento no eixo de transmissão. Então aqui ele deu a definição da torção, né, de você fazer a tensão e essas linhas que eles estão falando, elas são essas daqui, ó. Deixa eu voltar no primeiro slide só para mostrar para vocês. São essas linhas aqui, ó, que de início, aqui, ó, de início a gente tem linhas que são retas, mas a partir do momento que começa a torcer, elas começam a ter esse ângulo aqui, ó. Então as linhas elas não ficam paralelas mais, elas começam a ficar torcidas assim, ó. Imagina que a gente pega um pano e torce. Ele tá com a fibra tudo retinha, mas quando você torcer ele não fica tipo espiralado? É mais ou menos essa a lógica aí da torção. Só que é claro que esses ângulos são bem pequenos quando a gente está falando aí desses tipos de materiais. Tá, então ele deu essa definição aí pra gente. Então ele deu o diâmetro de 40 milímetros. Ele quer tensão de cisalhamento, e aqui ele deu aqui, ó, ele quer transmitir 50 mil watts, né, 50 quilowatts, nessa rotação aqui de 600 RPM. Então vamos fazer juntos aí. Primeira coisa, pra gente fazer, né, a gente tá com a rotação em RPM, né? Então, primeira coisa aí, ó, calculando a velocidade angular em radiano por segundo, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, lá pela fórmula, né, que a gente viu, é o quê? A velocidade ômega, deixa eu pegar aqui a letrinha, ômega é igual, eu tenho que pegar os 600, né, e multiplicar por 2π, 2π, cadê o π? Aqui, 2π e dividir por 60. Você poderia calcular aí pra gente quanto que vai dar isso aí? R$ 62,83? 72. Não, 62. 62 por 80,83.
radiano por segundo. Beleza, calculamos a velocidade angular. A equação lá, né, que a gente viu, ela é aquela da tensão máxima. Deixa eu pegar ela aqui e copiar para não precisar digitar de novo. Essa daqui, ó. Essa daqui. Então, a gente já tem essa equação é entre o torque e a tensão máxima. Deixa eu pegar a equação da potência também que a gente viu hoje. Só para eu não precisar digitar de novo. Aqui. E a gente também tem essa equação aqui. Só as duas. Então, o exercício quer a tensão de cisalhamento. Então, a gente quer esse carinha aqui. Para calcular a tensão de cisalhamento, eu preciso do torque. Eu não tenho torque ainda. O C é o raio. O exercício deu o diâmetro, né? 40 milímetros. E aí eu tenho o momento polar de inércia, é fórmula. Já é conhecido também. Deixa eu pegar a fórmula aqui do momento polar de inércia. Deixa eu ver se eu tenho ela digitada aqui nesse slide. Senão qualquer coisa eu digito de novo. Deixa eu só pegar ela aqui rapidinho. Então tá, pessoal, vamos continuar aqui. Então, a gente calcula esse torque, joga ali na fórmula da tensão e calcula também o momento polar de inércia. Vamos calcular o momento polar de inércia primeiro. Momento polar de inércia. Então, o momento polar de inércia J, ele vai ser igual a π dividido por 2, né, que a gente já viu. Deixa eu pegar aqui, π dividido por 2, e vou multiplicar isso por C. Eu vou multiplicar isso, peraí, multiplicar isso por C elevado à quarta. Esse C é o raio, tá, pessoal? Se esse C é o raio, ele é metade do diâmetro. Vai ser 0,20? Então, é 20 milímetros, e aí 20 milímetros acho que é 0,02. 0,0, né? Isso. Então, alguém podia calcular aí para mim quanto que vai dar? Alguém calculou? Dá 2,51 vezes 10 menos 7. Elevado a menos 7, né? É isso mesmo? Isso, ele é pequenininho mesmo. Normalmente os valores deles dão pequenininho. Vamos continuar. Então, vamos calcular o torque. Vou colocar aqui, né, o torque. Então, a potência é de 50 mil, que é 50K que está ali, tá? Eu vou dividir pela velocidade que a gente achou. 62,83. Quanto que dá isso? R$ 795,8. Newton vezes metro. Então, esse é o torque. Beleza, agora com o torque a gente consegue calcular a tensão de cisalhamento máximo. Tensão de cisalhamento máximo.
Então, a tensão de cisalhamento máximo, vou colocar a equação aqui. Então, beleza, ó, vamos calcular. Torque vai ser 795,8 vezes o raio 0,02, né? E dividimos isso por aquele número que a gente calculou ali em cima, ó, 2,51 vezes 10 a menos 7. Ai, ai, é um sofrimento digitar esse trem aqui nessas equações. Aí, acho que agora foi. Então, 795,8 vezes 0,02 e divide por 2,51 vezes 10 a menos 7. O meu aqui deu 6,34 vezes 10 a menos 7, é isso? Menos ou mais? Menos. Então tem alguma coisa esquisita. Porque tem que ser positivo essa potência. Porque ali em cima, ali, ó, tá 10 a menos 7 embaixo. Ele vai para cima como 10 a 7. Positivo. O meu deu positivo. Ah, faltou o parênteses. 3,4 megapascal, né? Normalmente essas tensões aí sempre estão nessa ordem aí de mega, né? Beleza? Beleza esse aqui? Tranquilo, senhor. Pode colocar esse aqui no oficial, bem parecido? Se for igualzinho, professor, acho que vai. É, vai ser bem parecido. Opa! Então tá. Ó, tá aqui no slide de vocês, ó, mas, ó, esse aqui que eu acabei de fazer, né? Aqui, esse aqui eu acabei de fazer. E aí, aqui na sequência, tem esse aqui. Esses são todos os exercícios do final do livro de vocês, tá? E aí tem a resposta aqui na frente, ó. E o 3 também. Vou deixar para vocês resolverem e aí depois vocês comparam aí a resolução de vocês com a resposta que está aqui no slide. Depois eu vou postar no final da aula esse slide lá para